Hello, hello, hello! Divas e divos do tio Regis. Queridos, nessa tarde maravilhosa, de uma chuvinha gostosa caindo aqui no meu país chamado Manaus, nós vamos trabalhar um dos assuntos mais gostosos. Sério, gente, eu amo muito! Hoje nós vamos falar de variantes linguísticas, certo? Mas é óbvio, antes de falar das variantes, antes de classificar e ilustrar bem cada uma dessas variantes, óbvio, gente, eu quero mostrar que não existiria um estudo das variantes se não houvesse essa área da linguística chamada de sociolinguística, viu? Gente, é a sociolinguística que vai estudar a relação entre a língua e a sociedade. Embora tudo tenha começado ali, né? As primeiras discussões em 1950 foi realmente a partir de 1960 com esse divo maravilhoso aqui, Sussu, William Labov. Em 1960, o professor Labov, ele publica uma obra intitulada Padrões Sociolinguísticos, tá? E daí começa a ser instigado mais e mais os estudos voltados à sociolinguística variacionista. Tranquilo? Queridos, em detalhe, esse divo está vivíssimo, tá? 93 aninhos, chuchu, lindo e maravilhoso, tá bom? Um outro teórico que é importante, óbvio, nós destacarmos é o professor Jean-Louis Calvet. Tem que falar bonito porque é francês, né, gente? Calvet, tá? O Calvet, ele lança uma obra intitulada Sociolinguística. Um estudo crítico, né? Ele faz uma introdução crítica da sociolinguística, queridos. E detalhe, vivíssimo também, glória a Deus, tá? E é óbvio que eu não posso deixar de destacar essa diva poderosa. Gente, eu adoro destacar uma mulher poderosa. Olha aqui, ó. Professora Estela Bortoni Ricardo. Queridos, professora Bortoni Ricardo é professora da UNB, é a nossa grande representação sociolinguística no país. Olha que orgulho. Inclusive, em 2014, ela lançou uma obra chamada de Manual da Sociolinguística, que é uma das obras mais trabalhadas nas universidades do país todo. Tranquilo, queridos? Inclusive, quem for professor da área de linguagem, estiver assistindo esse vídeo, ei, peça essa obra. Tem que fazer parte da tua biblioteca, tá bom? Queridos, então, vamos ao que interessa. Quando a gente fala em sociolinguística, como eu já falei, né? É o estudo da relação entre a língua e a sociedade. As variantes linguísticas, elas surgem dentro desses padrões sociolinguísticos. Só que, para ficar mais didático, vamos logo aqui tentar diferenciar um pouquinho variações e variantes. Porque geralmente a gente usa os dois termos como sendo sinônimo um do outro. Agora eu vou fazer uso aqui do conceito da minha diva professora da UEA, tá? Professora Silvana Martins, essa maravilhosa aqui, beleza? Gente, que trabalha justamente isso, né? Eu lembro bem nas aulas do mestrado que a professora Silvana, ela sempre colocou, ela sempre pontuou essa diferença. Porque quando a gente fala em variante, a gente está falando da variante regional, da variante histórica, né, da variante social, que a gente vai já trabalhar cada uma direitinho. Só que dentro desse processo dessas variantes, pode haver um processo de variações, principalmente variações, gente, voltadas ao campo fonético. Vou dar um exemplo legal. Por exemplo, quando você fala chia. Nós, amazonenses, falamos chia. Percebam, ó, na pronúncia, um certo chiado. Chia. Chia. Perceberam? Agora, como é que o nosso povo pernambucano, né? Povo maravilhoso. Gente, como é que o pernambucano fala? Tia. Observem, ó. Tenta pronunciar comigo aí, ó. Tia, viu? Lábio dental. Ao encontro
do dente, não sei se vocês percebem, é como se ele estivesse mordendo a pontinha da língua. Olha, ó, tia. Sentiram? Olha que legal. Então, gente, observem. Chia, tia. Perceberam? Isso são variações. E isso vai ocorrer de lugar para lugar, gente. O legal desse assunto é que ele mexe com sotaque. Pensa o sotaque do gaúcho, o sotaque do carioca, o sotaque do pernambucano, tá? O sotaque de nós amazonenses, né? O nosso amazonês. Então, gente, são vários processos que a gente vai discutir, tá? Com certeza ligados a esse assunto maravilhoso, beleza? Então vamos lá. Agora sim a gente começa a classificar. Começa a trabalhar cada uma dessas variantes. E a gente vai começar pela variante chamada de variante diacrônica da linguagem, tá? Amores, a variante diacrônica, ela é também chamada de histórica. Ou seja, é o processo em que a gente utiliza palavras que no decorrer do tempo, ela vai deixando de ser usada, porque surge uma expressão nova, né, muitas vezes, para utilizar no lugar. Queridos, lembra, como já dizia, né, o nosso pai da linguística moderna, o Ferdinand de Saussure, a língua ela é dinâmica e heterogênea. Então, o que acontece, gente? O processo da variante diacrônica, né, o processo da variante histórica, ela sempre vai ocorrer. Óbvio! Vamos ter aqui um exemplo legal. Por exemplo, antigamente as pessoas falavam retrato. Elas não tinham tanto costume de falar fotografia. Então vamos tirar um retrato, tá? Inclusive, hoje, na escola, às vezes o professor estuda isso dentro de arcaísmo, né? Mas o que acontece, gente? E aí, eis que pela dinâmica que a língua, né, passa, nós vamos ter a palavra fotografia. Tá, vamos além. Quanto mais se passa o tempo, as pessoas começam a mostrar os processos que vão ocorrendo de acordo com essas mudanças. Por exemplo, a fotografia, ela vira foto, ou seja, a gente já nem fala mais fotografia, a gente passa a usar a palavra foto, né? A gente faz o processo de redução, como a gente chama no processo de formação de palavras. Queridos, e hoje? Hoje em dia, a gente já usa o termo selfie, né? Embora seja um estrangeirismo, mas se tornou comum, as pessoas falam, vamos fazer uma selfie. Olha só, gente, olha como é essa dinâmica maravilhosa. De retrato, foi para fotografia, passou para foto, virou selfie. Olha que legal. Então, isso aí é um exemplo de variação diacrônica, né? A palavra vai mudando no decorrer do tempo. É a variação histórica. Como vocês vão observar nesse trechinho extraído do Hino Nacional Brasileiro. Notem, gente, lá vai aparecer palavras que eram comuns, né? Que era comum ser usada naquela época. Mas se você jogar para os dias atuais, muita gente não vai entender o que exatamente o hino nacional brasileiro está passando. Beleza? Vamos conferir o primeiro exemplo? Vai lá, Chuchu! Gigante pela própria
Chuchu, nós vamos falar da variante diatópica da linguagem, que é a mesma variante chamada de variante regional. Gente, é óbvio que vocês bem sabem que tem expressões que são especiais daquele lugar. É quando o baiano fala oxente, né? É quando o paulista, por exemplo, né? Ele fala, povo lá de São Paulo, quando ele fala orra, meu, viu? É quando o gaúcho fala bah, tchê. Isso tudo tá dentro da variante que nós chamamos de variante diatópica da linguagem, que é a variante regional. Por exemplo, aqui nós temos o amazonês, gente. Tem inúmeras expressões que a gente utiliza. Inclusive, quando eu falo, por exemplo, assim, do Rocha Miranda, do Rocha, quer dizer, estou confirmando, é com toda a certeza. Nós utilizamos demais uma expressão que é a expressão que só, que tem uma ideia adverbial, uma ideia de intensidade. Quando eu falo assim, eu comi que só. O povo que vem pra cá, às vezes acha até que é o nome de um docinho, né? Ei, e aí você comeu bem? Eu comi que só. Eu não comi isso daí não. Gente, que só, a ideia, né? Que comi demais, comi em demasia, comi muito. Então é uma ideia de intensidade. É uma expressão nossa, viu? Queridos, e quem quiser, óbvio, ter mais propriedade com relação ao nosso amazonês, nada melhor do que a nossa obra, né? Ei, presta atenção, nós temos o orgulho de ter esse divo aqui, ó, professor Sérgio Freire, que é professor da nossa amada casa, Universidade Federal do Amazonas. Gente, o professor Sérgio Freire publicou a obra Amazonês. Então, gente, se você quiser conhecer mais, né, conhecer melhor as expressões, essas expressões especiais que a gente utiliza, ei, sério, você tem que ter na sua biblioteca e você vai se divertir demais. Tranquilo, meus amores? Vamos lá? Ei, presta atenção agora nesse exemplo. Eu escolhi uma música do divo que nós temos aqui, que é o Nicolas Junho, tá bom? Para ilustrar legal essa variante diatópica da linguagem, tá? Vamos lá? Vamos conferir com o tio Regis? Solta o som, DJ! O Amazonês! Espia maninho, eu sou dessas paragens, das bandas de cima do lado de cá. Eu não sou leso nem tico bodó, mas eu boto no toco se tu me triscar. Mas rapá, eu não vi no Guaramiranga, sou moleque doido, não venha frescar. Pegue logo o beco e saia vazado, senão numa tapa tu vai emborcar. Me criei na beira ali pelo rodo, eu me embiocava lá pelos motor. Mamãe me ralhava e eu nas carreiras empado. Era galho de cuia, lambada e os cambal, saia vazado pro bodozal. Menino vai saciar, tira a tuíra do couro, que agora é dos vera. Vou te malinar porque eu era escarrado e cuspido uma osga, mas meu apelido era Carapanã. Muito apresentado, passado na casca do alho. Era chato no balde, um cuirão pediu, mais entojado que desmentidura. Uma gabulice, pai d'égua que só pois não é. Eu era chibata, parente de Rocha, era o rei do Miguel. Larga das balsas, brincava de pira, e ali de bubuia ficava até engilhar. Mangava dos outros na esculhambação, e na hora da broca mandava din-din com quicão. Era bom que só pegava, era um boi que era massa demais. Égua sumano eu cresci a pulso, e hoje vivo dos bicos na rampa do cais. Sou amazonês, não nado com boto nem chupo piqui. Sou do mesmo saco da farinha, aquela da ovinha ali do arinhê. Sou amazonês, não é fuleiragem, eu subindo ali e dou de com força na farinha, e sou enxerido até o tucupi. Que legal, né não, Chuchu? Ai, tudo! Queridos, agora a gente vai falar da variante diastrática da linguagem. A variante diastrática, ela é muito conhecida como
variante social. É ela que envolve gênero, por exemplo, palavras que são mais comuns as mulheres falar e não os homens, tá entendendo? Vamos dar um exemplo aqui. A mulher, quando ela quer fazer xixi, tá? Isso aqui é Libras, tá, gente? É mijar, como a gente fala aqui no Amazonas. Então, a mulher, ela fala fazer xixi, né? Eu vou fazer xixi. Mas se o homem falar fazer xixi, é um pouco estranho, né? Às vezes ele é até avacalhado, vão tirar sarro da cara dele. Gente, então o homem ele fala vou mijar, tá entendendo? A criança, né? Às vezes a mãe ensina a fazer pipi pro menino, né? Fazer xixi pra menina. Então, são expressões que são mais comuns dentro de um gênero específico. Então, gente, a variação diastrática ela é muito rica com relação também à ideia de grau de escolaridade. Por quê? Muitas vezes, por exemplo, quando você percebe que as pessoas utilizam expressões num ambiente formal e começa a utilizar palavras, né, que ficam sendo tidas, né, como incorretas, isso aí demonstra a variação diastrática da linguagem. Por exemplo, quando a gente fala, né, as mina, os mano, isso é muito comum nos funks, por exemplo, que o funk, ele mostra muito a linguagem da periferia. Então, é comum dentro da variação diastrática da linguagem, viu? E, óbvio, né, de grupos específicos. Por exemplo, o bandido, né, o cara que tá lá preso, ele tem seu código, seu próprio código linguístico, até para tentar burlar ali as informações? Claro que tem, né, galera? Então, isso aí tá dentro desse campo. O legal é o seguinte, gente, os grupos marginais, e quando a gente fala marginal, aqui entendo, são aqueles que ficam à margem da sociedade. Esses grupos vilipendiados, que são os grupos marginais, gente, eles têm muito dos códigos linguísticos. E é aí que entra esse aspecto da variação diastrática. E claro, eu vou puxar a sardinha pro meu lado, né? Queridos, tio Regis trabalha o Pajubá, que é o código linguístico da comunidade LGBT, que inclusive já veio até questão no Enem 2018, tá? Que foi... que tomou como fonte a nossa pesquisa. Então é o seguinte, gente, nós somos pioneiros nessa área de estudar o Pajubá como sendo uma gíria, né? Porque o Pajubá é uma gíria, tá, gente? Como sendo uma gíria que demonstra esse fortalecimento da comunidade LGBTQI+, né? Quando a gente fala, por exemplo, aquenda, né? Quer dizer, presta atenção. Quando você fala, ai, fulana vai dar a Elsa, que seria, né, roubar. Então, essas expressões, gente, são expressões cujo público que vai compreender vai ser o público que pertence à comunidade LGBT. Ou então que tem contato, né? Que tem algum amigo, por exemplo, que seja da comunidade. Deu pra entender, gente? Então isso é muito legal. E pra ilustrar, vamos pegar esse videozinho com esses processos de conversação do Pajubá. E, de antemão, já vou falando também, queridos, quem quiser ter mais propriedade com relação aos estudos do Pajubá, até porque o Pajubá, ele vem da África, né, para o Brasil, a principal veia do Pajubá, gente, é a origem africana, tá? Queridos, mas tem todo um lance aí, tem uma mistura de palavra indígena com palavra da língua inglesa, palavra francesa, enfim. Quem quiser ter mais propriedade sobre esse assunto, amores, vou deixar, ó, o link, tá? No link aqui, a descrição. No link da descrição, vou deixar a minha dissertação na íntegra, tá? Que é a parte de um estudo que a gente fez com relação ao Pajubá. É como se fosse uma gramática do Pajubá. Beleza? Queridos, e óbvio, eu também sempre indico a dicionária, né? Que é a Aurélia, a dicionária da língua afiada, tá? Do Fred Lib e do Ângelo Vip. Tranquilo, queridos de minha vida? Beleza? Então, preparados para a nossa segunda ilustração? Vai! Ei! Vocês vão se divertir horrores agora! Vai! Presta atenção! Esse curta não tem trilha sonora, não tem grana pra pagar direito
autoral. Esse curta não tem trilha sonora, não tem grana pra pagar o direito autoral. Esse curta não tem trilha sonora, não tem grana pra... Aqué, Aro, dinheiro. Amapô, Rachada. Rachada. Mulher. racha, Babado. fofoca, Babado forte. Fofoca quente. Baratismo. brincadeira, Catação. Paquera com intuitos sexuais. Close. Erê. Menino véi. Gongar. Tombar. Tombar. Rebaixar. Menosprezar. Fazer. Transar. Fazer a linha Criança Esperança. Transar com erê. Pêssega. Amapô, carne de lata. Mulher não muito provida de bons modos, nem dinheiro, nem beleza. Machuda. Gay que força uma masculinidade que lhe falta. Barbie. Gay é excessivamente musculoso e não muito provido de inteligência. bibita, Pênis não muito provido de tamanho. cafuçu, Homem com atitude rústica, não muito provido de beleza, mas... cafu do bem, Cafuçu ajeitadinho, cheirosinho, sabonete na neca. sem cebola, Enfim, cafuçu emergente. Fazer a linha rica. fazer a linha amiga, Fazer a egípcia. Fazer a louca. Mona, cadê meu aqué? vale minha mãe. Jagleife. Sujeira, quando a situação não está muito propícia, Magiclean. Marginal, ladrão. magia, Perigo. corra, Faz carreira negrada. O que foi, Mona? Mona? magia negra, bicha! Quando o perigo é forte mesmo. Que tudo, hein, Chuchu? Queridos, ei, e pra finalizar, a última variante é a variante diafásica da linguagem, que é a variante que está totalmente ligada ao contexto situacional. Queridos, é legal falar dessa variante, por quê? Porque a gente toca no quesito de adequação linguística. Você tem que conversar com o grupo levando em consideração o contexto, levando em consideração o momento. Por exemplo, eu não vou dar um exemplo. Digamos que eu sou um advogado. Se eu estou numa mesinha lá, numa mesa de bar, né, tomando chopp com os amigos, gente, se eu tô ali para me divertir, é óbvio que eu não vou ficar trazendo um monte de expressões que são comuns do meu ambiente de trabalho. Por isso que a variante diafásica, ela tá ligada ao contexto. Olha aí, né? A linguagem que a gente utiliza no trabalho. A linguagem jurídica, a linguagem que o médico utiliza, a linguagem que o engenheiro usa, né? Certas expressões. Então, gente, entendam. Nós temos que saber nos inserir nos grupos. Senão você vai ser taxado de chato. Deu para entender? Então, por isso que é importante a gente trabalhar a questão da adequação linguística. A maneira que eu falo com meu pai e com a minha mãe não é a mesma forma que eu vou falar com os meus amigos na escola. Não é a mesma forma que eu vou falar com os meus colegas da igreja, tá entendendo? Enfim, gente, então por isso que é importante respeitar a questão da adequação linguística. E também, aproveitando, né, o ensejo dessa discussão, preconceito linguístico. Muito cuidado para você também não praticar o preconceito linguístico. E quem quiser se apropriar mais, é óbvio, tem que ir no divo, que é o Marcos Bagno, né? Que alguns também gostam de falar banho, né? Marcos Banho. Gente, que é ele que trabalha o preconceito linguístico, né? O que é, como se faz. Então, gente, observem. Muito cuidado para você não ficar cometendo esses deslizes. Olha o que aconteceu, por exemplo, no BBB 21, logo no início, né? Com o sotaque, com as expressões da Juliette no início do programa, né? Que eles ficavam tirando sarro. Aquilo ali é preconceito linguístico, sim. Então, gente, é isso que você tem que tomar cuidado. Respeitar a maneira que o outro fala, viu? E hoje, a gente consegue pautar melhor tudo isso em cima de um estudo chamado de pluralidade linguística, né? Entender essas pluralidades que passam no Brasil todo.
Deu para entender direitinho, meus amores, amores de minha vida? E como exemplo, claro, a gente lança esse poema maravilhoso do Manuel Bandeira, que é o pneumotórax, né? Que é um diálogo ali que há entre um paciente e o médico. Tranquilo? Vamos prestar atenção, queridos? Vamos lá? Vai! Febre, hemoptise, dispneia e suores noturnos. A vida inteira que podia ter sido e que não foi. Tosse, tosse, tosse. Mandou chamar o médico. Diga 33. 33, 33, 33. Respire. O senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo e o pulmão direito infiltrado. Então, doutor, não é possível tentar o pneumotórax? Não. A única coisa a fazer é tocar um tango argentino. Queridos, eu espero ter contribuído de coração, tá? Com esse estudo das variantes linguísticas. Mais uma vez eu falo, gente, deixem os comentários, tá? Nos vídeos, para que a gente possa enriquecer ainda mais, para que a gente possa deixar mais dinâmicas as nossas aulas. Quem ainda não está inscrito no canal, se inscreve no canal, chuchu! Nós estamos crescendo a cada dia. Glória a Deus! Né? Como diz a grande filósofa do século 21, Inês Brasil. Então, gente, se inscreve no canal, nos sigam no Instagram também, viu? Gente, e claro, sempre que você ativar lá o sininho, você já vai saber que tem novidade no canal. Tranquilo, meus amores? Tio Red se despede por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Fui!